excelente quinta-feira para toda a gente. Os ouvintes do Manhãs da Rádio estarão à espera por esta altura. Chega aqui um dos funcionários e profissionais da Casa de Saúde de São Rafael para nos falar de variedíssimos temas e alguns que têm muito a ver com a atualidade e também com o saber de experiência feito. É disso exemplo o tema para hoje, bullying. E comigo está já o Dr. Ricardo Brasília, quem começa por cumprimentar. Bom dia. Olá, bom dia, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos que nos possam estar a ouvir. E à espera que se desenvolvam então este tema que tem a ver com a atualidade. Como falávamos em off, sempre aconteceram situações desagradáveis entre grupos de jovens. Haviam uns mais com temperamentos um pouquinho mais agressivos, outros mais passivos, mas nos nossos dias as coisas estão a tomar uma dimensão inaceitável, certo? Em relação ao bullying. Sim, neste momento os dados são cada vez mais crescentes e é importante também realçar, por exemplo, que a segunda causa de morte em adolescentes dos 15 aos 19 anos é o suicídio, e em dados cada vez mais precoces também nos aparecem casos de tentativas de suicídio devido à dificuldade em gerir as pressões a que possam estar sujeitos na vida deles, ou pelo menos da forma como percepcionam essas pressões, que se calhar para outra criança é uma coisa relativamente ajustável, pronto, de uma vivência da dor. Isto tudo depende da maneira como cada jovem vive a dor e cada pessoa vive a dor, e se consegue ajustar ou não a situações que são potenciais ativadoras da dor. E aqui temos adolescentes que conseguem, que têm muitos deles. Há uma reestruturação, há uma readaptação, há uma forma de resolver problemas que conseguem se ajustar. Há outros que têm muito mais dificuldade, são mais vulneráveis, são mais inseguros, e faz com que não se consigam adaptar tão bem às situações do dia-a-dia que lhes podem, obviamente, ferir. A pergunta que eu não resisto a fazer-lhe, tem também a ver com alguma falta de preparação que a criança tem desde pequena, quando é super protegida e depois não saiba lidar com as frustrações que depois levam a estas situações? Cada criança é um mundo, não é? Nós já nascemos com um temperamento inato, mas a criança vai, ao longo das experiências que vai tendo na vida, vai desenvolvendo aptidões, vai desenvolvendo capacidade de resolver problemas, ou seja, a nossa constituição, a hereditariedade não nos dá tanto quanto aquilo que o meio nos dá. Portanto, dois irmãos gêmeos que passam pelas mesmas situações, um pode adoecer e ter uma doença mental e o outro não, terem passado por ambas as situações. Depende como cada um deles percepciona aquilo que aconteceu, o impacto que teve em si e a forma como depois se ajustou e resolveu aquele problema. E é aqui que é importante os pais que nos possam estar a ouvir estarem atentos para perceber que a maior parte das vezes os filhos não lhes vão contar o que é que está a passar, ok? Por variedíssimas razões, porque não os querem preocupar, porque não querem que os pais vão à escola falar com os professores, vergonha que seria para eles. Socialmente ficam com vergonha, porque muitas das vezes não querem que os pais olhem para eles de outra forma, como incapazes de resolver um problema. Então, há variedíssimas razões, e é claro que é aqui que nós temos um papel importante também. E o professor na escola tem um papel muito importante, não é preciso logo ir ao psicólogo. O professor é um elemento chave na educação da criança. Regra geral, está sempre muito atento aos comportamentos dos seus alunos e faz uma triagem muito bem feita também destas sintomatologias, e a proximidade do professor com o aluno é sem dúvida nenhuma um dos elementos-chave para que essas situações não tomem proporções mais graves. Depois tem ali também a transição para a família, e portanto essas relações de confiança na escola são importantes. Contudo, há alunos que passam um bocadinho mais na sombra e que não dão tanto nas vistas, que vivem o seu sofrimento de uma forma mais isolada, menos exacerbada, e claro que depois podem adoecer sozinhos e não chamarem tanta atenção ou que não sinalizem. Depois pode haver os colegas, realmente ele estava sempre a ouvir música sozinho, ou passava o intervalo sozinho, etc. E depois temos também outro tipo de miúdos que são até populares e que são bem, muito extrovertidos e que estão bem com toda a gente, mas que depois no seu quarto, e costumo sempre dizer aos adolescentes na primeira consulta que às vezes o quarto deles é uma zona de conforto, mas outras vezes é um buraco negro. Isso para desbloquear ali um bocadinho a conversa, e a maior parte deles identifica-se, porque é lá
que eles passam as suas maiores amarguras, os seus maiores sofrimentos, e onde escrevem, muitos deles, onde ouvem música sozinhos para poderem vivenciar a dor, e alguns quando assim a sintomatologia deles os faz ter estes atos, alguns deles também se automutilam. Agora, é claro que temos aqui uma porcentagem muito mais baixa, como é óbvio nessa última situação, mas são nos seus quartos, nos seus sossegos. Portanto, às vezes um adolescente com a porta fechada e todo tranquilo porque está lá dentro, não quer dizer que seja uma zona de segurança, muito menos hoje com os computadores e com os telemóveis, com acesso à internet, onde o bullying não acaba e permanece 24 horas por dia. Portanto, estamos muito bem preparados, nomeadamente nas escolas, para estarmos atentos. Como é que ainda se veem e observam estes casos que chegam mesmo ao suicídio? Que sinais tão escondidos são esses que podemos estar mais atentos, como pais, como Isto há várias situações aqui que temos que ver. As escolas estão preparadas e têm um bom corpo profissional, docentes, etc., de profissionais de saúde. Mas, por exemplo, o rácio de psicólogos na escola é extremamente baixo. 2 psicólogos, por exemplo, para não sei quantos mil alunos, ou 3 ou 4, mesmo que seja para não sei quantos mil alunos, é muito baixo. Também é verdade que esses milhares de alunos, nem todos vão precisar do acompanhamento de psicologia, certíssimo, mas obviamente que é um rácio baixo. E os professores, com todas as responsabilidades, as papeladas que têm hoje para fazer, para preparar, por mais que estejam atentos e por mais que muitas das vezes consigam detectar, é normal que algumas vezes não percebam e que algumas vezes isso não lhes passe, não seja tão visível. Depois também há meninos e meninas, há alunos e alunas que escondem muito bem a sua sintomatologia, que a camuflam, e é aí que às vezes temos os maiores desafios. Quando o jovem não pede ajuda, temos um desafio muito grande. Foi como aconteceu já este ano, numa escola no continente, em que houve um jovem que se suicidou, e há uns anos atrás também houve um outro jovem que se suicidou por causa de ser vítima de gozo. É claro que aqui temos que ser, atenção, muito ponderados no que falamos sobre isso e na tal causa e efeito. Há, para além das situações de gozo na escola, existe sempre uma vida daquele jovem, onde há uma família, onde há um contexto social, etc. Portanto, às vezes uma causa e efeito, porque houve uma situação de gozo ser motivo para aquele ato, é preciso ter calma e ponderação nesta avaliação. Muitas das vezes pode ser o fator ativador, mas porque aquele jovem também não tinha recursos internos para lidar com aquela situação, ou não viu à sua volta recursos externos para lhe poder ajudar. Portanto, tem que sempre haver aqui uma determinada ponderação na causa e efeitos do gozo na escola. Gozaram comigo na escola, eu gozei com alguns colegas, a vida é assim, e quando estamos na adolescência não temos tanto juízo crítico. É importante também que o possamos agora, como adultos, perceber que atrás houve situações em que se calhar não tivemos tão bem, ou que não tiveram tão bem connosco. Ninguém gosta que gozem com ninguém. Eu lembro-me de ir amargurado porque havia ali mais no ciclo uma situação. Depois, se calhar, eu estive no processo inverso, e se calhar também posso ter feito alguém sentir menos bem. Contudo, é importante a gente perceber uma coisa: a gente tem capacidade para se adaptar e para resolver os problemas. Hoje em dia, como disse bem, as nossas crianças têm uma tolerância à frustração menor, têm muitas das vezes uma menor capacidade de resolver problemas e, não querendo de todo, atenção, fazer aqui um paralelismo para isto, mas as crianças brincam menos do que brincavam antes por causa da tecnologia, e é através do ato do brincar que as crianças desenvolvem capacidades e estratégias para resolver problemas nas brincadeiras. Porque se nós formos pensar nas nossas brincadeiras, índios e cowboys, aos pais e às filhas, aos professores e às professoras, nessas brincadeiras há sempre um problema, e a brincadeira tem sempre, e depois há sempre uma resolução do problema, e há sempre uma história por trás da brincadeira. Então a criança a resolver essa história está a resolver problemas, está a treinar a sua capacidade de ajustamento para uma vida futura, e por isso é que na ludoterapia com crianças pequenas é muito importante essa intervenção, é baixar ao meio dela e fazer com que não eu psicólogo, eu boneco, ajude a criança a resolver o problema ali, ok? Quando a criança resolve o problema ali, ela no início vai ter dificuldade, mas por imitação depois vai ver, e obviamente o esperado é que depois de algumas sessões ela própria que já vai buscar a ambulância, ou que leva o boneco para o hospital e que cuide dele, ou seja, que resolva a situação. Na adolescência um bocadinho a mesma coisa, porque hoje em dia, com as tecnologias e com o maior isolamento, claro que há uma vantagem, que é um contacto muito mais próximo com os amigos, que na adolescência são o pilar do jovem, certo, mas também há um contacto muito mais grave com o agressor, muito mais próximo com o agressor, e nós temos que ter isso em atenção, e às vezes não conseguimos ter voz para chegar aos nossos pais.
E depois, para além das brincadeiras, também quando se viam muitos filmes, as crianças e os adolescentes, o filme tem sempre também algum problema. Começa sempre normalmente tudo bem, há um grande problema, há uma resolução e há um final feliz. Hoje em dia, já cada vez mais os jovens se afastam da televisão, das séries, dos filmes e vão então à procura dos influencers no YouTube. Esses, não sei o conteúdo, mas se calhar não é tão pedagógico como aqueles filmes que são feitos com o intuito de deixar algo de ensinamento. Sim, isto a nível tecnológico também mudou muito, não é? Até se fala hoje em dia que os jogos de futebol têm que mudar o seu formato porque não estão a atrair tantos jovens, porque acham chato e enfadonho ver um jogo de futebol durante aquele tempo todo, por exemplo, quando antigamente era uma loucura. Exatamente. E ainda há muitos jovens que gostam, mas pronto, de qualquer forma fala-se sobre isso em reduzir dos 90. Tem que ser rápido para esta FIFA, geração. acho que já tive algumas reuniões para reduzir dos 90 minutos para menos tempo, por exemplo. Aí, e relativamente a isto, fazendo paralelismo com os filmes, já ninguém aguenta ver um filme princípio ao fim. Estes jovens hoje em dia não gostam, têm na Netflix uma plataforma enorme de filmes. Já não há videoclubes, já ninguém vai levar um filme ao videoclube para ver e depois não tem a possibilidade de ir trocar. Ora, o filme é uma porcaria, olha, paciência, ora vou ver até ao fim, ou se não gosto de ir, mas não troco logo aos 10 minutos de começo do filme. Ou seja, as pessoas hoje em dia não se permitem a ficar chateadas, nem a ficar frustradas, porque têm a hipótese logo de mudar e de fazer ali uma outra coisa, e isso faz com que, obviamente, o nosso cérebro não tenha capacidade depois de resolver problemas, nem de ter tolerância, porque nós não nos permitimos estar tolerantes. Eu próprio, atenção, e aqui no clube, quando estou numa fila, saco do telemóvel estou numa fila dos correios e porque não consigo estar ali a esperar, vou para o telemóvel, ver se tem e-mails, ver qualquer coisa nas redes sociais, e eu aqui também me culpo nessa situação, mas isto mudou, mas isto mudando tem consequências, obviamente, e de resolução de problemas também. E hão de ser resolvidos. Só para terminarmos, eu queria lhe perguntar se é um mito, porque estamos a falar de bullying e quando leva ao pior desfecho, ao suicídio, há quem diga que aquele jovem que se tenta matar várias vezes e que não o consegue, estará só a chamar a atenção, não vai conseguir fazê-lo. Isso é verdade? Isto é importante a gente perceber uma coisa. Qualquer chamada de atenção é um pedido de ajuda. E é aí que as pessoas têm que ter mais sensibilidade e têm que ter um olho mais aberto. Quer o jovem que se corta e que vai de t-shirt no dia a seguir para a escola, ou o jovem que se corta e que no verão vai de sweatshirt, ambos precisam de ajuda. Apenas um está, obviamente, a manifestar de uma forma mais clara. Há sinais, obviamente, quando as notas baixam, quando há uma maior agressividade, que na adolescência é normal também, porque isso às vezes é difícil de percepcionar e de detectar, mas há outros sinais, quando há uma mudança do jovem nos padrões sociais, quando desiste de coisas que antes gostava, como o desporto, ou atividades sociais, filarmónicas, escuteiros, etc., deixa de ir. Quando o jovem muda ali de um grupo de amigos de uma forma muito repentina, portanto, ou deixa de estar com esse grupo de amigos e isola-se mais. E é importante também que os pais que nos possam estar a ouvir perceber que às vezes quando forem falar com o jovem não vai querer falar com eles, mas para ele vai ser muito importante os pais dizerem assim: ok, eu não vou te fazer nenhuma pergunta, eu vim só aqui porque sei que não estás bem, eu respeito o teu espaço, mas estou aqui para qualquer coisa que tu precises, ok? E o jovem sabe e sente-se amparado ali, e dizer isso mais do que uma vez ao longo da semana: como é que tu estás, já sabes, não vou entrar no teu espaço, mas estou aqui. E isso faz toda a diferença depois na forma como o jovem percepciona a informação e na sua capacidade de iniciativa para depois poder ou não pedir ajuda. Era isso que eu ia lhe pedir, e o Ricardo antecipou-se o que é que os pais devem fazer, e penso que é de uma extrema importância dizer: eu estou aqui e não vou intermeter-me muito, só quando tu quiseres. Muito obrigada por esta mensagem, e lembrei-me também que um dia temos de falar também na violência no namoro, que é uma coisa... Sim, e por acaso ainda hoje falei um pouco sobre isso já de manhã no serviço, e sim, a violência no namoro é uma das coisas que também muitas das vezes leva a comportamentos suicidários, e isto tem que ser, obviamente, alertado para a sociedade, e temos que falar sobre esses assuntos, claro que sim. E é por isso que estamos aqui no Vamos Conversar. Exatamente. Semanalmente. Muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Obrigado. Até para a semana.